Muito bem, hoje é o dia 25 de abril. Isso é uma quinta-feira, é de tarde. E já estou aqui, uma parte do tal do estúdio, para fazer a gravação da lição número 7 do segundo trimestre de 2019. O título dessa lição é Segredos para uma Unidade Familiar. Portanto, esse assunto, unidade familiar, e como obter e manter unidade familiar, isso é de extrema importância, né? Especialmente nesses dias em que isso está sendo um problema, pela quantidade de divórcios, né? Separações ou apenas ajuntamento de pessoas, etc. E outros problemas mais, né? Vamos ver a partir da Bíblia como se obtém unidade na família. Ou seja, quase que eu disse o segredinho, né? Porque segredo numa só palavra. Santíssimo e poderoso Deus, esteja conosco nesse estudo, que nós possamos não só aprender, isso é importante, mas praticar o que aprendemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo é que pedimos. Amém. Muito bem, o verso aqui, que está escrito em João, capítulo 17, versículo 20 e 21, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio de sua palavra, a fim de que todos sejam um. Essa é a frase do nosso estudo dessa semana. Como também tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo pode crer se nós não estamos unidos entre nós? Sem nossas famílias não existe unidade, né? Sem nossa igreja não existe unidade. Sem nossas escolas não existe unidade. Sem nas empresas onde estamos não existe unidade. Se nós não influenciamos no sentido da unidade, né? Aí não é possível. Bom, o princípio básico da unidade é o amor, ou seja, é Deus. O amor é igual a Deus. Na cruz, Jesus provou que Ele ama. Ali foi o limite. Teria como piorar a situação de Jesus? Levá-lo a ser odiado, ser cuspido, esbofeteado, chicoteado, humilhado. Isso é o que mais, mas tem mais. E ele diz assim: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. No extremo do limite da humilhação, o que ele fez? Perdoou. Bom, mas por que então aqueles homens que mataram Jesus vão ter que vê-lo voltando nas nuvens para depois serem destruídos? Bom, uma coisa é Jesus perdoar. Outra, bem diferente, é aquelas pessoas aceitar o perdão. Porque se aceita o perdão, muda, né? Por isso que o perdão está disponível a todos. Mas nem todos aceitarão o perdão, nem todos se arrependerão. Mas os que se arrependerem serão salvos, né? Na cruz, Jesus provou o tamanho do seu amor, mas também em função da cruz, Satanás provou o tamanho do seu ódio, da sua maldade, né? Porque tão grande quanto o amor de Deus, de Jesus, também tão grande foi o ódio de Satanás, a maldade, a ação traiçoeira de Satanás, né? E aqueles que com ele se alinharam contra o amor, né? A cruz une pessoas separadas, né? Por quê? Porque na cruz se demonstrou o amor. Por exemplo, se eu fui traído, não por minha mulher, porque isso nunca vai acontecer, tenho certeza disso, já conheço a minha mulher,
ela é incapaz de fazer tal coisa. Mas se eu fui traído, por exemplo, por um amigo que me prometeu uma coisa e fez outra, ou então me passou para trás, esse tipo de coisa, se eu sou filho de Deus, eu o perdoo. Sim. Talvez eu deva manter distância dele, porque se ele não é confiável, se ele repete, etc e tal, então, seja amigo, mas, como diz o para-choque de caminhão, né, mantenha a distância. A cruz une as pessoas, mas de que jeito a cruz une as pessoas? Caramba, mas é simples. Foi na cruz que Jesus estendeu os seus braços para nos receber para a vida eterna. Foi na cruz, no auge do sofrimento dele, da rejeição dele, que ele nos aceitou como seus irmãos, que ele é capaz de perdoar. Ele demonstrou isso lá. A qualquer tipo de ofensa, menos uma, que é o pecado contra o Espírito Santo. E fica aí, se nós analisarmos um pouquinho o pecado contra o Espírito Santo, fica bem fácil entender essa questão. Porque afinal de contas, o que é o tal pecado contra o Espírito Santo? É não querer se arrepender, não querer o perdão, não querer mudar, não querer admitir que está errado, que é pecador. Esse é o pecado contra o Espírito Santo. Daí, como que vai perdoar? Mas o que o Espírito Santo faz? Mas o Espírito Santo trabalha na mente da pessoa para que ela queira ser perdoada. Mas se a pessoa não aceita os argumentos do Espírito Santo, que pode ser pela lição da escola sabatina, pode ser por meio de uma pregação, por meio de um hino, por meio de um sermão, sei lá, tem muitas maneiras. Se a pessoa não aceita, bom, daí o Espírito Santo vai fazer o quê? Essa pessoa, infelizmente, não será perdoada, né? A sua família terá problemas, isso é certo, e assim vai. Aonde ele trabalha, surgirão problemas. Bom, vamos aqui na parte segunda-feira, porque tem esse título aqui, está bem interessante. Tornando-nos um por meio do seu amor. Bom, o que é que, além do amor, une as pessoas? Não existe. O único princípio que nos liga entre nós é o amor. Não é? Não tem outro. Então aqui Jesus orou, isso está na oração sacerdotal, né? Orou para que seus seguidores fossem um. Mas como serão um se fica um disputando contra o outro, se fica um falando mal do outro, se um odeia o outro? Não tem como. Só existe possibilidade de unidade quando existir amor. Ou seja, se naquela sociedade, ou naquele casal, naquela família, estiver Deus. Eu tenho uma prática que aprendi há alguns tempos atrás. Vocês já devem saber que eu sou ciclista, né? O meu exercício que eu faço, ciclismo é um exercício, é um esporte bem perigoso, mas é muito bom também. Então, antes de partir para a minha pedalada, e durante a pedalada também, eu faço uma oração mais ou menos com os seguintes termos, que vou eu, vai meu anjo junto, já convido, mas às vezes eu até digo, só nem preciso convidar, porque já sei que vai junto, e vai a Trindade, né? A Trindade, eu sempre digo assim, não vai junto, porque está em todo lugar, é onipresente, não é? Então, estamos ali entre 5, um ser humano, que é um, e 4 seres divinos. Entre esses 4, um é uma criatura, que é o meu anjo. Os outros 3 não são criaturas, existem eternamente, não é? E Deus, que está em todos os lugares, está comigo sempre, assim como está contigo sempre. E o meu anjo, que foi designado para estar comigo, está sempre comigo. Mas sempre é bom convidar. E sempre é bom eu saber que ele está ali. Porque eu sabendo, eu também vou me cuidar. Eu tenho responsabilidade, eu não posso andar na contramão, eu não posso andar perigosamente, eu não posso invadir a pista. Ou seja, eu tenho que me cuidar. Eu tenho que fazer a minha parte. A parte do meu anjo e de Deus, eles fazem. Eu tenho que fazer a minha parte. Então, assim é na família. Se temos na família Deus, vamos dizer que uma família de 4 pessoas. Bom, ali tem 4 pessoas mais 4 anjos, são 8. Mas a Trindade são 11. Né?
Então 11 dá 4 por 7, né? 7 seres divinos, 4 seres humanos. Mas não vai dar certo, só se não dá certo, se os 4 seres humanos não fizerem a sua parte. E geralmente a parte do ser humano é bem simples, se entregar a Deus, fazer a vontade de Deus, está escrito na Bíblia, né? Tá tudo na Bíblia, nas lições da escola sabatina. A nossa igreja tem uma quantidade enorme de princípios bem interessantes, extraídos da Bíblia, né? Você deve colocar em prática, né? Então vai dar tudo certo. E aqui, tornando-nos um por meio do seu amor, é uma sequência bem interessante. Existe o amor entre a Trindade. A Trindade, o seu Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo, são um. Mas um como? Bom, porque se amam. Se amam de tal maneira que são um, né? Ou seja, são um porque são unidos. Então existe a unidade entre o Deus com Jesus Cristo, né? Que é o nosso intercessor, o nosso Salvador. Existe a unidade entre Jesus Cristo e nós, né? Existe a unidade entre o casal, que é o embrião de uma família. Existe a unidade entre o casal e os filhos, né? Existe a unidade entre os filhos. Existe a unidade na sociedade, na igreja, né? Nas empresas, enfim, onde estiverem cristãos devia ter unidade, porque ali se espera que esteja Deus. Deus está lá, mas se nós não fizermos a nossa parte, de nos entregar, de obedecer, então essa unidade não vai falar, não vai funcionar. Porque diz aqui, é João 15, versículo 12, né? Amem-se uns aos outros como eu os amei, né? Esse é o mandamento áureo. Diz também assim, amai o vosso próximo, assim como nós nos amamos a nós mesmos. Bom, mas esse aqui é maior. Amem-se como eu vos amei. Isso é o superior, como eu me amo. É bem superior, né? Bom, seguindo aqui, o que destrói a família? O que estraga a família? Derivado do amor temos alguns princípios importantes. O servir, o princípio do servir. O amor está para servir, não para dominar, né? Temos o princípio da humildade. A humildade está para servir também, né? Mas existe a vanglória, ou seja, o egoísmo, o eu, né? Existe a possessividade, como tem nos últimos dias, resulta em morte. Existem os ciúmes, né? Aqui diz Filipenses 2, 3 até 5, ele fala sobre não façais nada por partidarismo, ou seja, por interesse próprio, né? Mas por humildade. Julgue sempre o outro superior, né? E assim eram os sentimentos de Jesus, né? Jesus deu, está em 1 João 3, 16, 18, Jesus deu a sua vida, né? Socorrer os outros, né? Amar na prática. O que destrói então a família? É onde não tem amor. A ausência de amor, ali se infiltra tanta coisa ruim, né? E destrói a família. Se tem amor, as outras coisas desaparecem. A destruição da família é por falta de amor. Terminou o amor? Bom, se foi a família. Bom, tem um título aqui que é continuando o nosso estudo que nós mencionamos ontem, que é a humildade ou servir, que é a submissão. Então, o marido, isso aqui tem que explicar bem, isso pode ser mal entendido. O marido deve ser submisso a Deus. A esposa deve ser submissa ao marido. Os filhos devem ser submissos aos pais. O que significa essa submissão? Não, o que não significa? Não significa que um vai exercer autoridade sobre o outro. Não significa que o marido vai dominar a esposa. Nada disso. Não, não. Submissão aqui está na qualidade de algo divino. Ou seja, o marido é responsável pela esposa. Porque a esposa
Aqui vou dizer uma coisa que é ao mesmo tempo linda e profunda. A esposa no lar representa o amor de Deus. A esposa representa a lei de Deus. É a esposa que gera filhos. É a esposa que mais ama os filhos. É a esposa que foi feita para ser carinhosa, ser macia, ser arredondada, né? A esposa. E o marido deve cultivar em sua esposa a lei de Deus. Deve desenvolver nela a sua lei. É nisso que o marido é sacerdote do lar. E a esposa é submissa ao seu marido enquanto ela se torna a lei de Deus no lar. Ela ama. Mas ela só vai amar se o marido for realmente o sacerdote que cultiva amor nela. Isso é profundo. Isso é divino. Não é? Então, aí poderemos ter um lar unido. As pessoas podem ser unidas. Esse é o tal do princípio da submissão. Nunca confundir submissão com ser subjugado, ser dominado, né? Ser controlado. Nada tem a ver com submissão. Bom, por último, aqui nós estamos estudando aqui, vivendo o amor que prometemos. Estou seguindo a linha, não é? Bom, se nós mesmos não obedecemos as coisas que nós prometemos, vamos porventura obedecer a Deus? Porque aqui diz assim, ó, vivendo o amor que prometemos. Essa é a grande questão do nosso estudo desta semana. Prometemos amar nossa esposa? Então, viva isso. Se você não obedece nem, ou não segue nem aquilo que prometeu, é óbvio que não vai seguir coisas que Deus está te pedindo, ou coisas que a esposa está te pedindo, ou que os filhos estão pedindo, ou que outra pessoa esteja pedindo. Não vai seguir. Você não obedece nem a si mesmo. Nós não temos, muitos de nós não têm nem sequer princípio de vida. Temos o caso aqui de Ruth e Noemi. Ruth casou com um filho de Noemi, assim como órfã. Mas Ruth não quis se separar de Noemi. Mas por que não quis se separar de Noemi? Porque ela amava o Deus de Noemi. O teu Deus é o meu Deus. Portanto, o teu povo é o meu povo. Ruth casou-se com Boaz. Né? Boaz foi filho de aquela jovem lá da cidade de Jericó, Raabe. Ruth um dia vai acordar na ressurreição da vida. Ela vai descobrir que por ela ter escolhido o Deus de Noemi, da sua sogra, ela acabou lá adiante tendo como tataraneto na sua família, introduziu na sua família o Deus que ela escolheu na pessoa de Jesus Cristo, um descendente dela. Quando ela disse, o teu Deus é o meu Deus, ela mal sabia o que estava na realidade dizendo. Ela estava introduzindo Deus em sua família. É assim que se gera unidade na família, introduzindo Deus na família, como Ruth fez. É assim que nós podemos ser felizes. Os membros da família poderão ser unidos 100%. Que seja assim com todos nós. Santíssimo e poderoso Deus, abençoa-nos para que possamos ter amor no lar. Em nome de Senhor Jesus Cristo, pedimos. Amém. Então, tchau.